Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu. Olá, amado irmão, querido ouvinte. Começa agora o programa de número 1 do Forasteiro Podcast. Hoje com a nossa ilustre presença do reverendo Jonatas Abdias, que gentilmente aceitou o nosso convite para poder falar sobre um tema tão caro, um tema que tem afetado a muitos cristãos, a toda a sociedade, a muitos cristãos, que é a ansiedade, especialmente na vida do cristão, que a gente deve abordar aqui. Reverendo, graça e paz. Graça e paz, meu irmão, uma alegria estar aqui, um privilégio, fico lisonjeado porque é o primeiro programa, geralmente esse espaço é reservado e o irmão abrir esse espaço para nós é lisonjeiro também, a gente agradece a Deus pela oportunidade. Amém. Reverendo, eu gostaria que o senhor pudesse se apresentar para os nossos ouvintes, o reverendo que é pastor da Igreja Presbiteriana Metropolitana de São Paulo. Pode se apresentar, por favor? Pois não, eu sou o pastor plantador da Igreja Presbiteriana Metropolitana de São Paulo, que ainda é uma congregação. Somos filhos da Igreja Presbiteriana Paulistana e eu faço parte do corpo pastoral que compõe a liderança da IPP, sendo um dos seus pastores auxiliares. Eu também sou capelão na Universidade Presbiteriana Mackenzie, e onde também lá dou aula de introdução à cosmovisão reformada e ética e cidadania. Também sou professor do seminário Reverendo José Manuel da Conceição, conhecido carinhosamente como Seminário JMC, onde eu sou professor de aconselhamento bíblico. Eu sou marido da Marcela, pai da Lana, da Riane e da Thaíse, e pastor, como você já ficou sabendo aí, né, no comecinho, e também tenho um trabalho na área de aconselhamento, tenho promovido uma escola chamada de aconselhamento redentivo, uma escola de aconselhamento bíblico, e eu tenho um ministério nessa área que eu tenho procurado levar adiante, além das minhas formações acadêmicas, que eu não sei se você quer que eu diga aqui. Não, pode falar, por favor. Ok, formado eu sou em teologia pelo seminário que hoje dou aula, tenho mestrado no Andrew Jumper, onde eu já voltei dando aula, inclusive, não sou professor regular lá, mas convidado, e retornei há alguns poucos anos da Northwest University, lá na África do Sul, onde me doutorei em estudos pastorais com ênfase em aconselhamento redentivo. Maravilha. Pastor, muito obrigado pela introdução, para os nossos ouvintes poderem conhecer mais o Senhor. E sobre o tema da ansiedade, principalmente após a pandemia do Covid-19, após não, porque ainda estamos nela, mas infelizmente ela subiu exponencialmente, né? Eu diria que talvez uns 10 anos atrás, quando eu ainda era criança, isso era algo restrito, mas agora não, agora é difícil você achar alguém que não tem ansiedade. E isso tem chegado até no meio cristão, infelizmente, não é, pastor? Sem dúvida. Agora, a ansiedade não está escolhendo mais credo. Eu creio que os cristãos deveriam ter não o menor índice de ansiedade, mas a gente não precisava, não digo dever, porque senão a gente põe um peso muito grande sobre ombros cansados, mas eu diria que a gente deveria buscar não figurar nesses índices, porque a gente tem ferramentas melhores do que o mundo para lidar com a nossa ansiedade. Mas quando a gente anda muito no passo do presente século, a gente acaba padecendo dos males do século, não interessa em qual época seja. Então, a gente tinha saído da era da ansiedade, tinha inaugurado a era da depressão, e eu acho que com o Covid-19 nós vamos regressar à era ou de algo pior, ou da próxima febre, ou a gente retorna para alguma coisa do tipo, né? Ansiedade, depressão, o que seja. Mas, sem sombra de dúvida, infelizmente,
Aliás, como tudo, né, que os evangélicos ultimamente têm feito, os índices no mundo eram no mundo evangélico era outro, e hoje em dia eles já estão para e passos, Sim, seja na questão da depressão, da ansiedade, do divórcio, sim. e espero em Deus que isso não chegue no suicídio. Mas tudo isso mostra que o evangélico não está fazendo tão diferente assim, está andando para e passo demais, e a gente tem que começar a se perguntar por quê. O senhor crê que uma das causas disso é a mundanização da igreja? A secularização dela? Eu estou bastante convencido que sim, João. Infelizmente. Eu estou convencido que sim. Eu tenho falado nas igrejas onde sou pastor. Eu não falo disso como palestra, quando sou convidado, mas nas igrejas por onde eu passei, eu tenho procurado falar da secularização, que é o oposto da evangelização, onde a gente está mais recebendo as más notícias do que proclamando as boas. E por conta disso a gente acaba, o que a gente pode dizer, tomando a forma. E, inclusive, essa é uma ordenança bíblica de que a gente não devia fazer, porque era um perigo que a igreja corria, e o apóstolo Paulo já tinha dito para a gente tomar cuidado, para não tomarmos a forma desse mundo, não nos amoldeis. Mas a gente acaba fazendo isso. E o resultado final não podia ser outro, senão padecer dos mesmos males, né? E ter as Sim. mesmas dificuldades que E, aqueles que deviam ser ajudados por nós. e uma constatação triste disso é que a igreja ultimamente tem virado mais uma analogia, mais um termômetro do que um termostato. Ela tem se deixado mais influenciar do que sendo influenciadora. E isso é lamentável. Boa analogia sua. Gostei. Muito obrigado. Vou usar, viu? Muito obrigado. Eu, na pesquisa para esse podcast, a revista Veja teve uma pesquisa publicada por ela no ano de 2019, que 86% dos brasileiros tinham ansiedade ou depressão. Creio que agora, após a Covid-19, deva ter passado dos 90, infelizmente. Mas, e como a gente já disse, dentro da igreja não tem tido mais a diferença do que, contra uma palavra errada, mas não tem tido mais a diferença, ao passo que os índices creio que estão muito parecidos entre ímpio e crente. É muito E, difícil a gente precisar sem uma pesquisa, mas eu acho que a sim, sua desconfiança procede em virtude do que a gente falou antes, né? Então, infelizmente, eu acho que a sua preocupação tem procedência, né? infelizmente. Olha, reverendo, o senhor como conselheiro redentivo, como o senhor já disse no início desse podcast, que esposa da escola do aconselhamento redentivo, como que o senhor tem visto dia após dia como a ansiedade tem afetado vários de nossos irmãos que têm a mesma fé que a nossa, são servos de Deus, mas têm se deixado levar por esse mal? Como que o senhor tem visto a ansiedade afetando os cristãos? Bom, eu acho que, como conselheiro bíblico, né, ainda que a minha escola seja aconselhamento redentivo, mas acho que como conselheiro bíblico, como pastor, como cristão, a gente não pode ver isso nem de maneira neutra, nem com bons olhos. Eu acho que ficou muito comum a gente falar que tem algum tipo de problema, né? Quando não é da sua época, mas minha infância foi nos anos 80 e 90. E antigamente, acho que por falta do que fazer de bom, a gente ficava disputando para ver quem era mais lascado. E a gente falava das doenças que tinha, não é? Eu já tomei uma pedrada na testa, eu já ralei o joelho de bicicleta. E por algum motivo, as pessoas estão olhando para a ansiedade da mesma forma. Olha, eu tenho esse problema, e você? Eu tenho aquele. E as pessoas começam, ao invés de trocar hoje receitas de bolo, elas trocam receitas médicas. E em alguns casos isso é literal. Se não trocam comprimidos, mas trocar informações todos trocamos. E aí a pessoa começa com, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu tenho síndrome do pânico. E assim, as pessoas ouvem isso com uma certa naturalidade nos corredores da igreja, por N motivos. Primeiro, eu já coloquei para você, o primeiro motivo é que existe uma secularização.
A gente vê com muito maus olhos, com muito peso a palavra secularização, mas a gente ainda não encontrou um nome melhor para dizer que a gente está tomando a forma do mundo. Como, o que e que circunstâncias levam a isso, estudos mais assim, pormenorizados precisam ser feitos. O ponto não é esse, o ponto é que não há diferença. E quando não há diferença, o nome para isso não é evangelização, o nome para isso não é transformação, o nome para isso é secularização. Estamos tomando a forma do século. Acho que a segunda questão, de 3, é que a gente não sabe exatamente o que é ansiedade. Por isso a gente fala com uma certa naturalidade, com uma certa tranquilidade, porque não faz uma ideia do que seja ansiedade. E eu entendo isso, porque até tecnicamente falando, até dentre os especialistas, não há uma resposta clara, não há uma definição clara do que seja ansiedade, a não ser descrições daquelas sensações que a gente considera como ansiedade. Existem algumas tentativas, eu tenho até uma coleçãozinha aqui de respostas oficiais dadas por entidades ou livros ou instituições, mas no final a ansiedade não é muito bem definida. Então, por ausência disso, porque a gente não sabe definir o que é ansiedade, a gente fala com uma certa naturalidade. Então, assim, se eu fosse usar um critério técnico, ansiedade é uma desordem nas suas emoções que causa sofrimento ou disfunção, que é a escolha do centro, do Instituto e Centro de Desordens de Estresse e Ansiedade. Essa definição não diz muita coisa lá nos Estados Unidos. Ou mesmo a maneira como ela é colocada no próprio DSM, né, a Bíblia da psicologia e da psiquiatria, mais da psiquiatria até, que define a ansiedade como uma expectativa ou preocupação excessiva e incontrolável. Isso não é uma definição. Acho que a definição cairia em algo mais do tipo o que é a ansiedade. Quando você vai fazer essa definição da perspectiva bíblica, a ansiedade tem definição e ela não é boa. A ansiedade é pecado. Pelo menos da perspectiva do Senhor Jesus. Não é? Porque quando ele diz que a gente não deve andar ansioso de coisa alguma, ele está dando uma ordem e desobedecer essa ordem é pecado. Da perspectiva do Senhor Jesus, a ansiedade é pecado porque ela demonstra uma certa idolatria no coração. Da perspectiva do Senhor Jesus, a ansiedade tem, aspas, tratamento bíblico. Então, acho que é difícil por isso. A terceira coisa, e acho que é um pouco decorrente disso, né, que eu já adiantei aqui, as pessoas falam e têm costume de lidar com a depressão com uma naturalidade desconfortável, porque não sabem que dá para tratar a ansiedade biblicamente e dá para ficar livre da ansiedade. Então, uma das coisas que seria bom o pessoal saber, e eu não tenho certeza, eu ia dar em primeira mão para outra pessoa, mas veio a Covid-19 e a nossa programação nunca aconteceu. Mas eu já fui muito ansioso, mesmo sendo cristão, mesmo sendo criado dentro da igreja. E Deus me deu a bênção de me ver livre da ansiedade. E era curioso porque eu estava contando isso para uma jovem, né? Devia ter por volta da sua idade. E quando ela me pediu para falar sobre depressão e a gente sentou para conversar, eu acabei soltando essa. Ela perguntou muito sinceramente se depressão tinha cura. Eu falei, claro que tem. Eu sou um curado, já tive ansiedade. Se ansiedade tinha cura, e eu falei, claro que tem. Eu já fui ansioso e não sou mais. Ela falou, como assim? Eu falei, eu não tenho ansiedade. Ela falou assim, não, esquece, eu não vou pedir para o senhor dar uma palestra, eu vou pedir para o senhor dar uma entrevista. Eu nunca conversei com alguém que não tivesse ansiedade. E eu acho que ela entendeu errado, porque eu fiquei parecendo um super crente, um super homem, e não é isso. Eu aprendi a lidar com a minha ansiedade de modo que eu não entro em crise. Eu tenho outros pecados, né? O fato de eu não ter um não significa que eu não tenha vários outros. Mas eu aprendi a lidar com a minha ansiedade. Eu acho que eu era muito ansioso,
Não acho que lute assim perfeitamente, que seja assim um parâmetro de olha como eu não tenho ansiedade, mas se você perguntar para minha esposa, se você perguntar para as minhas filhas, elas vão dizer vários defeitos meus, mas é assim, com uma certa tranquilidade, a minha esposa diz, não, ele tem vários outros problemas, mas infelizmente ansioso ele não é. Né? Acho que ela adoraria ter que lidar com ansiedade do que com os meus pecados. Reverendo, isso que o senhor falou, que existe cura para ansiedade, existe cura para depressão. Para os cristãos, você crê que o primeiro passo para ir em direção à cura é saber que essa cura está principalmente não, diria unicamente, no Senhor Jesus? Sem dúvida, sem dúvida. Infelizmente, meu irmão, os conselheiros bíblicos, é claro que a gente deveria ser material e abundância e acaba sendo material escasso. Mas eu digo isso porque todo pastor está sob o dever de aconselhar, deveria fazer o bem, porque isso é uma parte integral do ministério da palavra. Agora, quando a gente não faz, a pessoa fica desmotivada ou desorientada. O que acontece hoje em dia é que a pessoa que está passando ou padecendo por ansiedade, ela sequer cogita conversar com o seu pastor. Porque, a menos que ela ache que a origem da sua ansiedade é de cunho espiritual, ela não vai buscar ajuda. Ela acha que a sua ansiedade tem outra característica ou fonte. E essa divisão demonstra uma percepção do homem muito secularizada, muito distante das escrituras, mas o fato é que é isso que as pessoas fazem, elas não recorrem a gente, a menos que sejamos a última opção, do tipo, nada mais deu certo, então deve ser o demônio, aí elas procuram um pastor, e aí você cai nas caricaturas, né, dos pastores falando, porque não é possessão demoníaca, e existem mesmo essas caricaturas, que obviamente eu não concordo. Mas aí bater em espantalho também não resolve, não é? E aí a pessoa não sabe que poderia ter recorrido a nós, pastores, conselheiros bíblicos. Agora, não saber que o Senhor Jesus provê saída para a ansiedade, eu já diria que é um probleminha um pouquinho mais grave. E normal, ser grave não é, aqui de novo, um peso que eu estou colocando acima da média nos ombros cansados. Eu só quero dizer que meu irmão, minha irmã crente que nos ouve e que talvez esteja lutando com ansiedade por isso está ouvindo esse podcast, você devia dar mais atenção à sua leitura bíblica. É uma forma carinhosa de dizer que a pessoa não está lendo a Bíblia, né? Porque se lesse alguns textos e visse Jesus tratando não só de pessoas ansiosas, mas dando uma ordem clara, não andeis ansiosos de coisa alguma, como registra Mateus, nós saberíamos que Jesus resolve. Porque se não tivesse claro Jesus dizendo ou o apóstolo Paulo dizendo, a lógica seria a mais correta. Pera lá, se Jesus me deu uma ordem para eu não ficar ansioso e eu vou recorrer a ele e dizer, Senhor, tá aqui, o Senhor disse para eu não ficar ansioso, mas eu tô, me ajuda. Como é que resolve isso? Ele teria sido a primeira pessoa para quem eu recorreria. O Senhor disse para eu não ficar nervoso, ansioso, preocupado, eu tô. E agora? E como Jesus não vai aparecer numa visão para você, você vai ter que recorrer a alguém que trabalha com o texto e dizer, olha, Jesus disse isso e eu não estou sentindo assim, como é que eu faço? Então, acho que teria sido a lógica e uma movimentação razoavelmente natural. Sim, é alguém que domina o que são as escrituras, alguém que domina, eu diria, a parte teórica, mas que tem uma vivência na parte prática também. Sim, sem sombra de dúvida. E a gente estaria aí para isso, né? E sobre esse tema, uma opinião pessoal, eu creio que seja muito um problema de cosmovisão. Como se a gente dissesse que Jesus é o Salvador, a gente dissesse que Jesus tem a solução do nosso maior problema, que é a morte, mas a ansiedade, a gente acha, não, tem alguém melhor que ele. A certo ponto, é como se a gente estivesse dizendo isso, não é, pastor?
Tem essa perspectiva, mas eu quero crer que a pessoa está pensando mais eu vou tentar pensar o melhor possível dessa pessoa e dizer assim, não, ela não está dizendo que tem alguém melhor que Jesus. Ela estaria dizendo que Jesus está mais preocupado em lidar com coisas realmente difíceis, como o pecado e a morte. Essas tranqueiragens de ansiedade, isso aí a gente tem que dar jeito por aqui mesmo. Porque ele já resolveu o pior, ele já resolveu o maior, ele já resolveu o terrível. E essas coisas a gente resolve aqui. Por exemplo, que é aquela visão bem pequena da nossa fé e que, assim, gripe a gente resolve com remédio, com aspirina, com chá de erva cidreira. Agora, se a coisa evoluir para uma internação, aí a gente ora. Né? Acho que depois da Covid-19, ninguém nunca mais vai dizer que gripe não é uma coisa pela qual a gente deve orar, não é mesmo? E sim, eu concordo com você que é uma questão de cosmovisão, inclusive já escrevi a respeito, tem um texto meu, capítulo meu publicado num livro Cosmovisão Cristã, onde eu falo sobre a cosmovisão e a saúde psíquica. Então, eu estou bastante convencido que é uma questão de cosmovisão. Agora, pasmem os senhores, né, que me ouvem, não é só o crente que está convencido disso. Carl Jung também estava convencido de que era uma questão de cosmovisão e diz isso. E eu cunho o termo cosmopatia, como ele vai usar na esfera dele, eu trago para a nossa esfera. Ele acha realmente que é uma questão de cosmovisão. E se assim, eu não concordo com quase nada do que Jung falou, mas eu acho que esse é o momento em que o relógio parado acerta a hora. E tá certo, é uma questão de cosmovisão. E se é uma questão de cosmovisão, quem mais pode falar de cosmovisão com propriedade, se não o pastor, se não o cristão? Não é? Então, eu estou bastante convencido que é uma questão de cosmovisão. E posso até dar um exemplo para encerrar. Eu acho que o maior problema é que a gente ainda abraça uma cosmovisão naturalista, materialista. Ou seja, que a gente é o nosso corpo, não existe uma alma aqui, não existe nada mais do que o aspecto físico, por isso materialismo, e que tudo será resolvido bioquímica, fisicamente. Então, reduzir a gente ao aspecto da natureza, ao natural, é um problema de cosmovisão, porque por mais que eu diga crer em algo metafísico, eu acabo restrito e lidando apenas com o físico. E isso é uma questão de cosmovisão. Mais sobre isso, você leia lá a tríade dos livros do Francis Schaeffer, mas eu recomendo de maneira especial A Morte da Razão, para você ver isso aí. Perfeito. Outra questão que eu gostaria de levantar, o senhor que lida muito com essa parte prática, durante a pandemia do Covid-19, a ansiedade aumentou muito? A gente sabe que sim, mas na parte prática, o senhor que está lidando com isso no dia a dia, o senhor poderia dizer para a gente como e quanto, e talvez o que mais as pessoas têm ficado, pelo motivo que mais elas têm ficado ansiosas, a preocupação das pessoas no meio desse tempo que a gente está vivendo? Olha, que bom que você não pediu um dado técnico, né? Falar da minha experiência como conselheiro. Porque eu posso falar daquilo que eu tenho visto, né? Eu diria o seguinte, deu para perceber com muita clareza que o maior medo da humanidade quando entramos em lockdown era a ansiedade. Porque a quantidade avassaladora de lives sobre ansiedade foi, assim, assombroso. Segundo, essa era uma preocupação dentro da igreja? Era.
Até porque você sabe que eu gravei um podcast, uma live / podcast numa outra igreja falando justamente sobre esse assunto. Reverendo Ronaldo. Agora, com o Reverendo Ronaldo da IP de Casa Caiada. Agora, IP é a maneira como presbiterianos falam das suas igrejas. Né? A igreja presbiteriana é IP. Sim. O pessoal fica pensando assim em IP de computador, mas não é não. Aí a questão que fica mas isso tem acontecido? Eu diria que vários problemas têm acontecido. A ansiedade é um deles. Cresceu como todos os outros, porque a gente não sabe lidar com isso e não foi criado para lidar com isso. É uma situação anormal e não deveríamos olhar para isso com desdém, porque Deus não nos criou para o confinamento. E a gente percebe, a gente sabe disso. O problema é a maneira sádica com que a gente já aprendeu a lidar com isso, sendo treinados por programas à la Big Brother e A Fazenda, onde a gente se diverte com o sofrimento psíquico que o isolamento causa num grupo fechado. Sim. Eu considero isso, além de extremamente danoso para a nossa saúde fisicamente, ou seja, a quantidade de neurônios que morrem na medida que você assiste esses programas, eu acho que existe uma questão maior, que é uma espécie de sadismo de ver o povo enlouquecendo e se divertir à custa do sofrimento psíquico dos outros. Eu acho isso terrível, particularmente falando. É a minha razão pela qual eu não assisto isso. Mas a gente se tornou, o planeta Terra se tornou um grande experimento. Que bom, porque agora a gente sabe que o planeta Terra é uma casa que Deus criou e que Ele está de olho em nós. E a gente se deu conta disso, mas numa versão bem terrível. Cada um ficou preso dentro da própria casa, se descobriram, brigaram, e eu acho que a ansiedade é um dos muitos, não diria o mais, mas é um dos muitos problemas que se avolumaram. O Reverendo Badislau e eu, quando tivemos uma conversa, eu perguntei a mesma coisa para ele, e é difícil dizer qual problema vai se sobressair, mas a gente tem estado convencido de que quando a gente for liberado para viver de novo, como bezerros novos, e sairmos correndo pelo pasto, então nós descobriremos alguns problemas. Uma coisa é certa, estaremos em apuros. Precisaremos de uma força-tarefa para ajudar esse volume de pessoas que poderá pedir ajuda. Porque hoje, meu querido, são poucas pessoas que precisam de ajuda que estão tendo. Porque para você hoje ter ajuda, você precisa ter um computador, precisa ter conexão à internet, para então achar alguém que faça aconselhamento virtual. É todo mundo que está podendo fazer isso. Então, haverá uma demanda represada, pelo menos da nossa perspectiva. Perfeito. Pastor, a gente poderia avançar para uma parte mais bíblica da nossa conversa? Hora que você quiser. Como o senhor já disse no primeiro tópico que a gente disse, é um mandamento do Senhor Jesus nós não ficarmos ansiosos. Mateus 6 fala disso. E é nisso que a gente gostaria de trazer uns textos aqui. Provérbios mesmo vai falar que o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. 1 Pedro 5,7 vai falar que lançando sobre ele vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E Mateus 6, que é algo que eu ouvi o senhor falando naquele programa da IPCC, agora, eu não sou presbiteriano, mas até eu aderi ao IP agora. É muito interessante aquela questão de Mateus 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Se o senhor pudesse falar um pouco sobre isso, aquela questão de desejo, de necessidade, mas sobretudo de expressão, que é para que o cristão deve viver, expressar a glória de Deus. Se o senhor pudesse falar um pouco para a gente sobre essa questão à luz de Mateus 6. Vamos tentar costurar tudo isso aí. Sim. Vamos tentar costurar tudo isso aí. Acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, haja visto inclusive os exemplos que você acabou de dar,
é que é indiscutível que a Bíblia fale de ansiedade. Eu já disse isso várias vezes, e eu já disse isso na frente de profissionais da área, e eu sei que pode haver gente cristã nos ouvindo que é da área da ajuda, psi, e se pergunte, ok, mas não é disso que eu trato de uma questão ou outra, e aí diga o nome que quiser, chame de doença, chame de transtorno, chame de whatever. Meu ponto é que eu sei muito bem que o livrinho que se usa para determinar a ansiedade coleciona 12 a 13, a depender da versão. Acho que hoje todo mundo está usando já a versão mais moderna, que é o DSM-5, especialmente no Brasil, que nós estamos falando aí de 13 tipos diferentes de ansiedade. E que Jesus não estaria falando de nenhuma das 13. Então, aí ficou fácil. Ficou muito fácil. Jesus não está falando da mesma coisa, então a gente pode tratar dessas 13 formas de ficar ansioso, porque Jesus não teria falado nada desse tipo, ou a Bíblia não fala desse tipo de ansiedade. O que é curioso é que num livro que se propõe a catalogar todo tipo de transtorno mental, nós não tenhamos justamente o da Bíblia, aquele que a Bíblia trata. Então, justamente o da Bíblia não consta lá. Eu acho que essa é uma estratégia de fuga excelente, porque isso coloca a gente que trabalha com Bíblia fora da jogada. É legítimo que a gente trabalhe com ansiedade, desde que a gente trabalhe com aquela ansiedade da Bíblia lá, que não tem nada a ver com o que a gente trabalha aqui, que é o mundo real, que é o mundo onde as pessoas vivem, que é o mundo onde as pessoas sofrem. A gente trabalha com ansiedade que fica lá dentro da igreja, que acontece e é uma coisa mais amena, né? Uma coisa menos séria. Pastor, Obviamente... perdão interromper, só que tem muito a ver com isso. E outra coisa, muito tendo a ver quanto à cosmovisão, que jogaram a igreja para fora da jogada, eu diria que hoje, até mesmo dentro da igreja, se eu falo, meu irmão, ora por mim, vamos orar, vamos ler mais a Bíblia, porque eu estou muito ansioso. Eu diria que próprios irmãos diriam, não, isso é apenas patológico. Eu diria que muitos irmãos terceirizariam o problema que poderia ser resolvido no nosso meio até, pastor. Sim. Veja que a gente resolve muita coisa intuitivamente. Eu não estou pronto a dizer que a ansiedade resolve com mais oração e mais leitura bíblica. Eu diria que você precisa aprender a orar. O ponto não é orar mais do jeito errado, é orar com eficiência, orar do jeito certo. Sim. Paulo vai dizer em Filipenses que a gente deve fazer conhecidas diante de Deus as nossas ansiedades através de oração e súplica, para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, inundem a nosso coração e alma, né? A nossa mente e coração, como ele coloca ali, e a gente prove dessa paz. E acho que a expressão que o apóstolo Paulo está usando ali é que a paz de Deus entraria com tanto volume que ela empurraria para fora a ansiedade. Acho que essa é a ideia que ele está colocando ali. Bom, essa é a primeira coisa, né? Colocar a gente de fora da jogada. A segunda coisa é que se a gente for colocado na jogada, o índice de sucesso é aterrador. Aterrador. Porque se a gente começa... O índice de sucesso dos cristãos, eu digo, tá? O índice de sucesso do conselheiro bíblico. Porque a partir do momento que a pessoa muda sua maneira de pensar e perceber a ansiedade e passa a lutar com as armas das Escrituras, ela experimenta paz, ela experimenta confiança e ela experimenta um tipo de atitude que faz com que ela não tenha ansiedade. Então, a ansiedade vai embora. E aí fica aquela questão, a pessoa explicava a ansiedade de maneira secular, quando passou a explicar a ansiedade de maneira bíblica, a ansiedade vai embora. Como é que explica isso? Não é que a pessoa agora não tem como dar nome aos sentimentos que tinham, não. Aquelas sensações, aqueles sentimentos, aquelas crises, elas param de ocorrer. A pessoa não sente mais daquela forma. Tá? E aí, costurando com o que você me deu de informação, eu
tenho defendido uma tese que não é minha, é uma tese que nós, no Aconselhamento Redentivo, abraçamos, mas ela foi, em primeiro lugar, lançada por David Powlison, onde ele conseguiu mapear uma vida por expressão versus uma vida por necessidade. Quando a gente vive por necessidade, a gente quer satisfazer os nossos desejos, esse era o meu ponto, porque a vida por necessidade leva a gente para a vitimização, leva a gente para o reforço dos comportamentos pecaminosos, e ela termina com vitimização que reforça o problema inicial. Então a gente nunca sai desse ciclo. Eu estou simplificando aqui para não cansar vocês com coisas muito técnicas. Então, quando a gente passa pelo processo de fé e arrependimento, a gente migra para um outro lado, que é o lado da expressão. Da perspectiva de um presbiteriano, a gente crê com todas as nossas forças que Deus nos criou para vivermos para a glória dele. E no processo de viver para a glória dele, desfrutar desta glória manifesta em nós. Não da maneira ingênua, mas que Deus manifestaria sua graça, amor, poder, providência em, através e sobre nós. Bom, a partir dessa premissa, a gente começa a vasculhar as Escrituras e entende que o homem foi criado para expressar Deus e para expressar aquela confiança em Deus que deveria encantar as pessoas ao nosso redor, fazendo com que elas ficassem, no mínimo, curiosas sobre quem é o nosso Deus. Começa isso lá com Moisés, quando ele diz que se a gente obedecesse à palavra de Deus, o povo de Israel se tornaria gente sábia e inteligente, e os povos ao redor se perguntariam quem é o Deus de Israel. Isso no Novo Testamento seria o equivalente ao que Pedro diz que nós deveríamos viver de forma tal que aqueles que nos cercam dariam testemunho de nós no dia da visitação. Ou Paulo, quando diz que a gente devia viver de forma sábia e sensata como filhos da luz. Então, isso está espalhado no Novo Testamento, que a gente não está aqui para suprir as nossas necessidades. Agora, eu fiz uma costura, né? Fui lá em Moisés, etc. Então, eu vou terminar no ponto focal, eu vou terminar onde tudo começa, né? Que é em Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso tudo está em Mateus capítulo 6, que é o texto que você quer que eu trabalhe. E lá em Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus fala para a gente viver por expressão, porque as nossas necessidades já estão supridas. Então, quando a gente vive por necessidade, a gente vive preocupado em fazer o que Deus já fez. E aí é retrabalho. Mas é um retrabalho, no mínimo, estúpido, e eu estou falando aqui, pensando na palavra estupidez como um termo técnico, porque o Senhor Deus garante, a partir do verso 25 de Mateus 6, que aquelas coisas que fazem parte das nossas necessidades básicas estão nas mãos de Deus de tal forma que ele não deixa que a gente tome conta. Ele tomou conta. Ele diz que é até tolice da nossa parte tentar suprir essas necessidades básicas. Então ele diz, essas coisas eu resolvo. Então, a primeira resposta é: viver por necessidade é uma tolice, porque toda e qualquer necessidade Deus provê. Já está resolvido. Então, se eu não vou viver para suprir. Mas é exatamente isso o ponto de Jesus ali. O que você está correndo atrás está resolvido. A pergunta é: como é que eu devo viver? E é algo tão se óbvio. Eu não vou viver. E é algo tão óbvio que às vezes a gente está preocupado em pontos mais profundos, mas o beabá, que é algo como esse que salta aos olhos quando você lê o texto, a gente, muitas vezes, o homem despreza, infelizmente. Irmão, salta aos olhos porque o Espírito Santo abriu os nossos olhos. E eu não estou dizendo que o irmão crente que não está enxergando da mesma forma não tem o Espírito Santo.
Eu estou dizendo que o Espírito Santo vai abrir os olhos dele também. É outra coisa que eu estou dizendo. E isso faz quando a gente pega a palavra de Deus porque nesse momento eu estou usando duas ferramentas. Eu estou usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e estou contando com o fato de que neste irmão habita o Espírito Santo. Então é óbvio que eu não estou dizendo que esse irmão não é crente. Eu estou dizendo que porque ele é crente, ele conseguirá ver isso. E quem não é crente, o Espírito Santo precisa fazer o mesmo trabalho, só que agora um trabalho até mais profundo, porque vai convertê-lo, mas o método ainda é o mesmo, expor as Escrituras com poder e autoridade, porque ela ainda é a espada do Espírito, e ele vai agir no coração de quem ouve essa explicação. Então, se você pegar a Bíblia e abrir em Mateus capítulo 6 e reparar que o assunto não começa no verso 25, mas no verso 19, verso 19, você vai reparar que o que Jesus está dizendo, o assunto que Jesus está dizendo é uma confiança em aquilo que pode trazer segurança e aquilo que não pode trazer segurança. E a gente sabe que o ditado popular, que corrompe a verdade dos versos 19 a 21, que quando Jesus fala sobre a idolatria do dinheiro, sobre tentar resolver as questões roubando ou acumulando, são resolvidas no verso 24. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Qual é o ditado popular que corrompe essa verdade? Dinheiro não traz felicidade, mas manda trazer. Pois é. Mas pede no Uber, não é isso? Sim. Pede no Rappi. E aí, quando você diz assim, o dinheiro me traz segurança, Jesus vai dizer, não, a sua segurança está em Deus, o Pai, o provedor. Todas as questões ligadas à sua segurança, em termos de provimento, Deus toma conta. E a pergunta permanece, como é que eu devo viver, portanto? E aí ele diz que nós deveríamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e não ficar inquieto com o dia de amanhã. Ou seja, Deus em Cristo está nos liberando para uma vida de expressão. Maravilha. Uma vida de expressão não é uma vida ansiosa, porque aquilo que causa ansiedade está nas mãos de Deus. Olha, sobre essa questão, pastor, eu gostaria, inclusive, até de engatar uma pergunta de que um amigo nosso, Pablo Lemuel, um grande amigo meu, ele mandou. Mas a ansiedade poderia ser considerada falta de fé mesmo nos casos patológicos, pastor? Cortou um pouquinho, repete a pergunta que eu não entendi. Cortou um pouquinho. A gente sabe, como o senhor acabou de falar, que a gente deve viver em fé, buscando a expressão da glória de Deus. Mas mesmo nos casos patológicos, a ansiedade pode ser tida como uma falta de fé? Vamos lá. Essa divisão é uma divisão que tem uma falha de cosmovisão. Tá? Mentir é pecado. Mas quando você mente muito, é doença. Roubar é pecado. Eu esqueci o nome da doença que faz com que a pessoa minta muito. Me fugiu o nome agora. Então vamos pro próximo. Roubar é pecado. Mas se você rouba muito, você é cleptomaníaco. Tá? E aí você vai cair no mesmo problema. A ansiedade é pecado, mas se você fica muito ansioso, você tem uma patologia. Patologia... Deu uma cortada, pastor. Calma aí. Pode falar. Onde que cortou? Vai voltar. O senhor estava falando patologia, estava iniciando a frase. Ok. Uma patologia exige um patógeno e um local onde esse patógeno vai se alojar. Tá? Qual é o patógeno da ansiedade? É um vírus, é uma bactéria, é um defeito genético, uma falta de vitamina? Qual que é o patógeno da ansiedade?
A segunda coisa é onde que a ansiedade patologicamente nos acomete? Onde fica a ansiedade? A ansiedade está no cérebro? Está no rim? Está no pulmão? Porque a ansiedade causa hiperventilação. É pulmonar o problema? Ou é cardíaco, porque dá taquicardia? Então, assim, eu estou falando muito grosso modo, mas se eu fosse falar tecnicamente falando, não, ansiedade não é uma patologia. Mas nem os que defendem que a ansiedade é uma patologia conseguem provar que ela é uma patologia. Até porque as primeiras pessoas que trataram de ansiedade não eram médicos, mas teólogos e filósofos. Como, por exemplo, o teólogo católico Hans Urs von Balthasar, que fez um dos tratados sobre ansiedade, tentando elaborar a teologia da ansiedade, fez um trabalho fabuloso, completamente desconhecido do mundo atual. Talvez o trabalho de Soren Kierkegaard seja mais questão patológica. Tá? Então, olha, desde o trabalho agora eu vou ter uma dificuldade de falar o nome, de Sorengard, travou a transmissão. Se o senhor pudesse repetir, por favor. De Soren Kierkegaard. Kierkegaard é um existencialista cristão, todos conhecem o seu trabalho como filósofo e teólogo, que é vasto e de grande influência. Mas eu estou usando eles como ilustração para mostrar que os primeiros interessados em estudar ansiedade eram filósofos e teólogos. Quando a coisa vira patológica, de novo a gente é escanteado. Então a pergunta é, mesmo em casos de patologia, defina a patologia. A segunda questão é, o senhor já tratou casos considerados patológicos? E a resposta é sim. Você tratou com remédio? Não, porque não sou médico. Você tratou só com Bíblia? Tratei só com Bíblia. A pessoa ficou boa? Ficou boa. Mas ficou boa do tipo para sempre? Sim, ficou boa do tipo para sempre. Tem mais gente que curou desse troço além de você? Tem. Até de coisa pior do que a ansiedade. Então, quando a gente fala a questão patológica, é porque a gente está acreditando que a ansiedade seja uma doença e não um pecado. Isso é um problema de cosmovisão. Se você tentando emplacar um naturalismo cristão, isso não existe. É interessante que nisso a gente já engata em outra pergunta de seguidor. Renan, meu irmão, ansiedade em excesso pode se tornar pecado? Em vista do que o senhor está falando, não é que é em excesso. Como eu diria aqui nas minhas Minas Gerais, um tiquinho de ansiedade já poderia ser, né, pastor? Pois é, porque esse é o ponto. A gente acha que a ansiedade... veja bem, essa não é uma pergunta qualquer, é uma boa pergunta, porque isso reflete um outro problema, que aí a gente vai deixar que essa tralha toda de Kierkegaard e cosmovisão para o lado, e vamos pegar outra tralha, a tralha freudiana. E na tralha freudiana, Freud foi o primeiro camarada que disse que a gente nunca vai ficar livre dos nossos problemas, algo com que eu concordo por conta da nossa natureza pecaminosa, mas ele não acreditava na cura dessas coisas, algo com que eu discordo, porque Jesus veio para dar vida e vida em abundância, mas ele é quem defendeu a ideia de que todas as nossas neuroses, visto que nós não ficaríamos livres delas, deveriam ser diminuídas a um nível de normalidade. E hoje a gente pega os problemas e divide eles em níveis. Você não vai ficar livre dos problemas, então existe um nível normal, até aqui tudo bem. Passando de um certo nível, que ninguém sabe qual é, porque não tem um mensurador, você não faz um exame, uma ansiografia, e sai para frente, você precisa tomar remédio. Não tem esse exame. Então, quando você pensa dentro de uma cosmovisão freudiana, que já se tornou parte da nossa cultura... Cortou? Não. Posso prosseguir? Não, pode. Perfeito. Ok. Então, quando a gente trabalha dentro da perspectiva freudiana, que já se tornou parte da cultura, a gente pensa assim, um pouquinho mentir um pouquinho não é pecado, mentir um pouquinho não é patológico, ficar um pouquinho ansioso, aí se você é muito ansioso, aí é pecado ou patologia. Vamos lá.
Cobiçar um pouquinho a mulher do próximo é pecado. Cobiçar muito a mulher do próximo é muito pecado. Matar o irmão é pecado. Só que seja um pouquinho, sabe? Mas eu nem matei, pastor, foi só um beliscão, né? É pecado, não é? Começa com um beliscão, termina com Caim matando Abel. Então, eu diria que não é uma questão de se tornar pecado. O fato de você ter um pouquinho de ansiedade e esse pouquinho já ser pecado, eu ainda prefiro que você peça perdão por um pouquinho de ansiedade do que tem que fazer um acompanhamento de aconselhamento a longo prazo, porque você se tornou uma pessoa ansiosa. Terceiro e último, pecados repetidos, ou se você preferir, pecados habituais, passam a caracterizar o pecador. Quem mata é assassino, quem mente é mentiroso, quem tem ansiedade é ansioso. Então, pecados repetidos nos caracterizam. Eu acho que a diferença é entre pecar pontualmente e pecar com regularidade. E quanto à questão da cosmovisão, é muito interessante isso, porque eu diria que a ansiedade se tornou um pecado aceitável, um pecado que é bonito até você falar que tem. Quanto a ter um caso que um pastor conta na internet, ele chega na igreja, quem tem problema com pornografia? Ninguém levanta a mão. Agora, quem tem problema com gula? Um monte de gente levanta a mão, ri, brinca, por quê? Se torna um pecado aceitável, infelizmente. E logo, logo, esses outros que você mencionou, todos serão aceitáveis, porque a ideia, e quem diz isso não sou eu só concordo, me cumpre concordar, mas quem diz isso é o Theodore Dalrymple, e ele defende a ideia de que o que a psicologia está buscando, ou a psiquiatria, a depender de que perspectiva você esteja vendo, porque há um momento em que elas se entrelaçam, mas o que o movimento deseja no final é alienar o homem da sua responsabilidade, tornando todos doentes ou tornando todas as aspas doenças aceitáveis. Ninguém pode ser responsabilizado pelo seu comportamento. Então, quem defende essa ideia nem é um cristão. Agora, se a gente não sabe disso sendo crente, que todo pecador, no final das contas, queria estar livre para cometer as suas torpezas e pecados, não conhece o cristianismo. Sim. Engatando outra pergunta agora, de um amigo nosso, inclusive ele aprendi com o senhor isso, Ipe Muriaé, da Igreja Presbiteriana da minha cidade, de Muriaé. O Paulo César Júnior. Obrigado, Paulo, obrigado pela sua audiência também. A ansiedade, até qual ponto nós poderíamos dizer? A ansiedade tem a ver com a falta de fé, pastor, diretamente? Eu diria que é um mecanismo complexo. Eu sei que crente adora simplificar as coisas, e depois que eu explico, sabe aquela coisa que você fica meia hora explicando e a pessoa diz, então é falta de fé? Não, eu não acho que é tão simples assim. Eu acho que, eu diria que fé no sentido de confiança, com certeza. Fé é mais de uma coisa, não é? Fé pode ser usada de várias formas nas Escrituras, inclusive no sentido de confiar em Deus. E às vezes a gente usa a expressão fé nesse sentido dentro da igreja, mas é uma falta de confiança no Senhor. Eu acho que Deus se ofende com essa falta de confiança nele, se eu usar para isso Mateus 6. Eu acho que Deus se ofende quando a gente se fica ansioso, porque a gente diz que ele não cuida daquilo que ele claramente diz cuidar, que a gente desconfia de que ele vai fazer o que prometeu fazer, que é cuidar. Mas eu diria que, grosso modo, sim, de maneira muito específica, é um mecanismo complexo, no qual a minha fé não habita na verdade de Deus, então eu assimilo uma imaginação equivocada e, por isso, perco a esperança de que Deus vai fazer e me desespero. Então, a ansiedade é uma espécie de desesperança, porque imaginei a realidade de modo errado, porque a minha fé não habitou confiante em Deus. E a minha atuação sobre o mundo é
é prejudicada porque, ao invés de atuar por expressão em amor a Deus, atuo como uma expressão de amor próprio, tentando me preservar. E isso é terrível. Então, é um mecanismo um pouco mais complexo, mas eu diria que ele não está na direção errada. É claro que a gente fala muito para confiar em Deus, mas a gente não sabe exatamente como faz para confiar em Deus. Então, talvez uma ida naquele livro da editora Fiel, confiando em Deus mesmo quando a vida te aflige e te golpeia. É mais ou menos isso o título, estou falando de cabeça aqui. Mas, se você der uma lida naquele livro, você vai descobrir que a soberania de Deus dá muitos motivos para você confiar no Senhor. Mas não é tão simples. A ansiedade é uma tentativa de controlar os fatores que me causam medo. Eu antevejo problemas sobre os quais não tenho controle e me desespero porque tento controlá-los de antemão. De novo, esse é um problema que Deus não sofre e o crente não devia sofrer, porque Deus é soberano, então ele tem todos os elementos na mão. E nós, servos desse Deus soberano. A única coisa que a gente poderia ter de dúvida é se esse Deus soberano é bom. Depois de ele ter mandado o próprio Filho para morrer na cruz por amor de nós, nenhum cristão está autorizado a duvidar da bondade de Deus. Inclusive, tem uma frase que o ansioso é aquele, o cristão ansioso é aquele que crê que Deus rasgou o seu próprio Filho para pagar o pecado dele, mas às vezes não crê que Deus vai prover o alimento amanhã, que Deus vai prover o vestir amanhã. E a gente que já viu dentro dessa entrevista, que já caminha para o final, que a Bíblia fala muito de ansiedade. Um amigo do programa perguntou, o Douglas Dias, se tem algum exemplo bíblico de algum personagem que a gente pode exemplificar que passou pela ansiedade. Vamos lá. Eu consigo imaginar o que ele está pedindo, mas eu não sei se eu quero dar o que ele está pedindo. Deixa eu explicar. Vamos lá, eu vou explicar. A gente adoraria que alguns problemas modernos tivessem equivalente bíblico para a gente poder se desculpar. Isso seria confiar, por exemplo, digamos que Pedro tenha tido ansiedade. E a gente diz assim, puxa, se Pedro teve ansiedade, então que dirá eu, né? E olha só como é que a ansiedade é um problema comum. Isso seria buscar redenção em alguém fora de Jesus. Como se o pecado de outro redimisse o meu pecado. A segunda coisa é que se eu disser que alguém sofreu de ansiedade, no minuto seguinte essa pessoa vira estudo de caso e as pessoas vão querer tirar dali princípios que podem estar em outros lugares das Escrituras. É igual dizer que fulano teve síndrome de pânico na Bíblia, teve depressão na Bíblia, teve ansiedade na Bíblia e por aí vai. Esse não é o caminho que eu faço. Tá? Agora, você está me dizendo, você está me perguntando, da sua perspectiva, teve gente que teve ansiedade e da Bíblia, assim, do tipo, que você trata da maneira como você acredita? E a resposta é, se teve um personagem? Não, teve vários personagens. Mas assim, vários. E eu acho que o personagem mais inusitado para falar de ansiedade não é o que todo mundo acha. Eu vou falar. O personagem que me vem à mente quando eu penso em ansiedade é Abraão. Curiosamente, o pai da fé. Parece até uma contradição. Fé, Abraão, interessante. Então, por que ele se tornou o pai da fé? Porque ele era um homem ansioso. E a fé curou Abraão. Onde que está a ansiedade de Abraão? Muito claramente, por 2 vezes, Abraão tem um ataque de ansiedade quando ele está para entrar numa cidade desconhecida. O que é ansiedade? Ansiedade... Como é que as pessoas têm crise de ansiedade? Quando elas estão em casa e falam assim, nossa, se eu sair e acontecer isso na rua, ou seja, ela está antevendo uma situação de perigo. Quando você está numa sala de espera para ser entrevistado para um emprego, quando era presencial, lembra disso? Que a gente ficava na sala esperando para ser entrevistado, o que você tinha? Uma crise de ansiedade. Suava frio, bebia água e dava
piriri, isso é ansiedade, certo? Por quê? Porque você está antevendo uma situação de perigo na qual você não vai ter resposta. E se ele me perguntar isso, eu não souber responder? E se ele me perguntar alguma coisa que eu... e se eu for mal na entrevista? Okay. Entendeu que a ansiedade é esse mecanismo, certo? Sim. Tá claro isso? Perfeito. Pois bem, quando Abraão está descendo para o Egito ou tá para se encontrar com Abimeleque, agora esqueci o nome da segunda cidade lá, e ele prevê uma situação de perigo, ele prevê que as pessoas vão se interessar pela sua esposa. Abraão andava a tiracolo com a Miss hebreia, né? Sim. Com certeza ela era a Miss Caldeia, né? Porque eles vieram de Ur dos Caldeus. Ele é casado com uma ex-Miss Universo. Ela já é uma senhora, mas ainda assim muito bonita. E ele prevê que o rei máximo, seja ele faraó ou o rei da cidade, o líder máximo, vá matá-lo para se casar com Sara. E ele diz assim, antes que eles perguntem, antes que eles falem, diga que tu é minha irmã para preservar minha vida. E por 2 vezes Deus o livra. Isso é ou não é um ataque de ansiedade? Isso é ou não é a atitude de um ansioso? Antes que o perigo aconteça, deixa eu resolver o problema e manter o problema sob controle. Eu vou controlar os fatores da situação. Se você disser que é minha irmã, eu consigo escapar como sua irmã, a gente passa ileso e a gente vai embora. E ele não consegue escapar, porque já que é sua irmã, então eu vou te fazer rico e casar com a sua irmã e você vai ser muito feliz aqui. E o tiro sai pela culatra, porque é o que acontece com a ansiedade. A ansiedade não resolve nada. Ansiedade, antes de uma entrevista, não torna você mais capacitado. Ou não vai prevenir você de um acidente porque você temeu passar por um. O que é que acontece? Abraão tem que crer em Deus e confiar que Deus vai tomar conta e dar passos de fé. O dilema de Abraão, o assunto que orbita ao redor de Abraão é sempre esse. Se Deus falar, você vai acreditar, Abraão? Porque quando Deus falou, você vai ser pai, Sara riu. E Deus chamou ela na conversa para dizer, ninguém ri de mim, não. Você não está confiando? E o tema da vida de Abraão é confiança. E há momentos em que ele teve ansiedade, que é falta de confiança, uma tentativa de controlar os fatores. Porque você não tem em quem confiar. Você tem que confiar em você mesmo. Abraão confiou no próprio taco. Deixa que eu tenho uma brilhante ideia aqui para resolver. Então, se você me perguntar se teve um personagem na Bíblia que teve ansiedade, eu acho que Abraão teve. E se ele é o pai da fé, então você já descobriu como é que faz para lidar com a ansiedade. Perfeito. Reverendo, nossa conversa vai chegando ao final e, de antemão, te agradeço muito pelo tempo disponibilizado, fico lisonjeado com a presença do Senhor. E eu pediria que o senhor desse um conselho para a gente poder encerrar essa entrevista. Como que o cristão deve... Outra pergunta, na realidade, que já é um gancho para nós finalizarmos. Né? O meu irmão também fez essa pergunta, Renan Gonçalves. Como que o cristão deve lidar diante da ansiedade, sabendo que a gente tem um conforto na pessoa do Senhor Jesus? Que o senhor possa finalizar com essa palavra de conforto que a gente pode ter, que podemos descansar no Senhor. Bom, eu vou dar mais do que conforto. Eu vou te dar encorajamento. O que a gente precisa hoje em dia não é só saber as verdades da palavra. A gente precisa habitar nessas verdades. E o problema de irmãos queridos que padecem de ansiedade é porque eles ainda não aprenderam a habitar nas verdades que conhecem. É como uma pessoa que compra com muito custo, com muita dificuldade, zera as suas finanças e compra uma passagem num cruzeiro. E não lhe sobra dinheiro para nada mais do que um lanchinho no McDonald's. E não é o lanche bom, não. É o baratinho.
Aqui na minha E aí ela cidade não tem McDonald's, só para poder traduzir para o pessoal, não é aquele pega lanche aí top, é mais um misto pega, quente. vamos de misto quente do seu Zé ali da esquina. E só sobrou para isso. Então você vai de Minas até o Porto de Santos, pegar um navio para fazer uma viagem dos seus sonhos e vai levar um misto quente. Só que como você não conhece nada de cruzeiro, achou que a viagem ia durar aí um dia e descobre que ela vai levar uma semana. E você começa a como é que fala? Como é que você economiza? Você quer tipo Racionar? racionar isso. Esqueci o termo. Racionar o seu misto quente. Tem que fazer o misto quente durar 7 dias. Só que não funciona muito bem. E lá para o 3º dia, você já acabou o misto quente de velho. E aí você pede para o capitão do navio, pelo amor de Deus, deixar você trabalhar por um prato de comida. E aí o capitão pergunta se você é um clandestino. E você pega o ticket e fala, não, eu tenho aqui o ticket, eu gastei tudo o que eu tinha para comprar esse ticket, só que não sobrou dinheiro para o buffet, não sobrou dinheiro para os restaurantes. E o meu misto quente acabou e ainda faltam 4 dias de viagem. E aí o capitão diz assim, você não sabia que o buffet estava incluído no preço da passagem? Eu acho que o crente que não está recorrendo ao Senhor está mendigando as migalhas da abundante mesa que o Senhor monta na nossa frente, como diz o Salmo 23. Ele enche o nosso cálice e o nosso cálice transborda. Mas se você não tomar o cálice da salvação, você vai morrer de sede. Então, mais do que só conforto, eu quero encorajá-lo a se fartar da mesa do Senhor. E essa não é uma analogia qualquer, porque a nossa fé, não interessa de qual denominação você seja, a fé cristã, termina ou começa, se você começa e termina, numa mesa, onde o Senhor Jesus não oferece algo, mas se oferece a nós. Comemos a sua carne e bebemos o seu sangue, e ele farta a nossa alma. Então a gente não leva isso em consideração na prática, a gente acha isso teologia bonita, mas prática utópica, e não é. Há uma mesa sendo posta diante de nós na presença dos nossos inimigos, e nós não estamos nos fartando dela. Então, eu te exorto a confiar nesse Senhor que proveu tudo o que você precisa, e te encorajo a ir à mesa. Meu irmão, minha irmã, a passagem que o Senhor Jesus comprou para você no céu está incluso o buffet. Farte-se dele. Amém. Pastor, lhe agradeço muito. Já deixo o convite de antemão para o senhor voltar aqui. Te agradeço muito mesmo e a gente finaliza com essa mensagem, que nós confiemos mais em Deus e menos nas nossas mãos. Muito obrigado, reverendo Jonatas Abdias. Foi um prazer conversar com o senhor. Muito obrigado. Prazer foi meu querido. Deus abençoe e que seu podcast prospere para a glória de Deus e a bênção de muitos irmãos queridos. Amém. Só lhe deu glória.